Olá pessoal, Rafael Marquesano aqui para mais um giro semanal. Estou aqui com a nossa analista, a Renata. Tudo bem, Renata? Olá, tudo bom? Olá a todos. E com o diretor de produtos, o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, como vai, pessoal? Boa. Então, como sempre, o giro semanal é um conteúdo que a gente faz todo o começo de semana, com o objetivo de trazer as principais notícias que impactaram na bolsa na última semana. E então a gente passa para enxergar como que nossas estratégias e portfólios se comportaram. Por último, a gente volta a olhar o cenário, volta a olhar as notícias para entender o que a gente deve esperar da bolsa para essa semana que começa agora e, eventualmente, os lançamentos que vêm por aí. Bom, Renata, vamos começar então falando aqui da Bolsa do Brasil. Deixa eu abrir aqui os dados técnicos dos principais índices. O Ibovespa, a gente teve ele fechando a semana em 101.521 pontos, praticamente no 0 a 0 em relação à abertura, uma variação de 0,17% positiva, mas uma amplitude de 3,88%. Já o dólar, ele fechou a semana a 5,61, com uma alta de 3,16% e uma amplitude de 4,89%. Renata, vamos entender o que está por trás desse movimento? Quais foram as principais notícias que a gente teve aqui que influenciaram a Bolsa do Brasil? Acho que começando pelas notícias internacionais, que sempre impactam bastante a nossa Bolsa. Sim, vamos lá. Os dados do PMI, Rafa, da zona do euro e do Japão, eles vieram bem abaixo das expectativas, tá? Então, ele já causou aí um choque no mercado. E nos Estados Unidos, apesar dos dados do PMI terem vindo positivos, os resultados semanais do seguro-desemprego caíram pela primeira vez desde o pico da pandemia. Então, foi algo que aí pressionou um pouco a Bolsa. Perfeito. Em relação às eleições, a gente tem alguma atualização? Não, sobre as eleições não tem muita coisa, não. O que tem, Rafa, ainda prevalece o impasse do novo pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos, né? Então, republicanos e democratas estão aí há 2 semanas sem chegar num acordo sobre o tamanho do pacote a ser liberado. Perfeito. Vou puxar o gancho, então, para a gente sair do cenário externo e ir para o cenário interno. A gente teve uma questão parecida aqui no Brasil, dentre outras coisas que impactaram a nossa bolsa. Vamos começar por onde, Renato? A gente pode dar uma passada no noticiário. Não, é isso. Foi puxar para você falar mesmo. Assim, vamos começar por onde? Aí você... Então, vamos. No Brasil, o noticiário ele girou em torno da política fiscal, então tivemos aí notícias sobre o Pró-Brasil, a prorrogação do auxílio emergencial e notícias girando em torno da desoneração da folha de pagamento e do imposto sobre transações eletrônicas. Perfeito. A gente teve aqui também a questão de uma reformulação do programa Bolsa Família, é isso? Sim, na verdade, o Pró-Brasil, ele vem aí como uma medida. A proposta, né, é que o Renda Brasil seja um meio termo, assim, entre a Bolsa Família e o auxílio emergencial. Então, com isso, o governo ele espera unificar diversos benefícios assistenciais. Tá? Esse programa, o Renda Brasil, ele deve começar agora em 2021 e atenderia a de 21 famílias, com um pagamento mensal em torno de uns R$300, mais ou menos. Ainda não foi definido pelo governo. Perfeito. Eu acho que se dá para a gente adicionar algum ponto que de fato impacta também a nossa bolsa e trouxe bastante volatilidade, teve em relação ao veto que o Senado derrubou, correto? Sim, foi um resultado que pegou todo mundo de surpresa. Então, não é... O governo, hoje, ele tenta ficar dentro do orçamento, né? Então, existe um acordo para não permitir o reajuste salarial até 2020 do funcionalismo público, mas existiam algumas exceções, e o Bolsonaro ele foi lá e ele vetou essas exceções. Aí foi aí que o Senado entrou e derrubou esse veto, mas, em contrapartida, o governo ganhou aí na Câmara e o veto desse reajuste está mantido, então os salários devem se manter congelados até o final de 2021. Perfeito. Bom,
Teve alguma notícia com impacto positivo? Teve sim. O que veio positivo, Rafa, foram os dados do CAGED, que mostraram um saldo positivo entre o número de admissões versus o número de demissões. Então, ao todo, a abertura líquida de vagas de emprego no Brasil em julho girou em torno de 131 mil vagas. Perfeito. Então, mais uma vez, a gente com um resultado acima da expectativa em relação aos empregos. Muito bom. Com isso, a gente fecha essa parte das atualizações em relação à parte política e o noticiário, e vamos agora com o Felipe para a área técnica, entendendo como é que nesse cenário que a gente enxergou na semana passada, qual foi o comportamento das estratégias e dos nossos portfólios, que são a combinação de estratégias. Felipe, vamos começar pelos portfólios de day trade? Qual que foi o comportamento deles nessa semana? Maravilha. Bom, em média, eles resultaram em 0,88% positivo. Tá? Eles foram puxados, assim, quase todos eles fecharam positivo, com exceção do Flash de dólar, que é um robô de reversão no dólar, né? Esse algoritmo, mais para frente, a gente vai ver nos portfólios, que ele foi super alocado, né? Todos os portfólios alocaram recurso nele, até mesmo porque durante o ano ele estava entregando 31,88%. Porém, ele resultou em negativo, puxando um pouco aí a média dos portfólios para baixo. Perfeito. Só para adicionar uma coisa que a gente sempre fala sobre os portfólios os algoritmos de alocação, eles sempre tentam alocar o dinheiro aonde a gente tem maior probabilidade de ganhar, onde tem ganhado mais. Então, sempre pode acontecer uma coisa como essa, de aquilo que está mais carregado, passar por um evento de perda que vai rebalancear todo o portfólio. Então, esse é um evento natural, esperado para um modelo como esse. Muito bom, a gente fechou, então, com 0,88 na média, e daqui a pouco a gente volta para falar os impactos desse resultado negativo do Flash nos portfólios. Ainda falando das estratégias, vamos para as estratégias de arbitragem dos long and shorts. Nessa semana a gente teve o primeiro fechamento do cérebro de long and short, não é, Felipe? Isso mesmo. Como é que foi a performance do grupo nessa semana e comparando ele com o long and short com os demais? Maravilha. Do conjunto dos 8 pares, nós resultamos em média 0,28%, né? Comparado ao cérebro, o cérebro chegou a fazer 0,72%. Então nós tivemos um resultado quase 3 vezes maior no cérebro do que no conjunto. Perfeito. Em relação, então, esse aqui é os algoritmos de arbitragem. Agora vamos passar para o algoritmo de formação de carteira técnica TM. Qual que foi o resultado dela nessa semana? Essa semana ela fechou em negativo, em menos 3,31%, muito puxado por duas ações. Uma que foi a Anima Educação, Small Caps, e a outra puxada pela Instituto Hermes Pardini, também Small Caps, uma empresa que tem subsidiária em medicina diagnóstica. Né? Então, assim, muito puxado pela posição em small caps, ela tem uma diferença muito grande com o Ibovespa, né, que trabalha com as blue chips. Então, foi esse o motivo dela fechar negativo em menos 3,31%. Perfeito. Uma carteira que na semana passada a gente viu que ela trouxe um resultado bastante positivo também por uma alocação numa empresa que não está nas blue chips, né? Então, essa é a característica do produto, né? De trazer uma descorrelação com o índice, buscando um prêmio em cima das carteiras, fazendo uma análise técnica e não fundamentalista. Exato. Bom, nessa semana a gente teve também o fechamento da carteira mensal de fundos imobiliários, certo, Felipe? Como é que a gente como é que foi a performance dela? Essa que é uma carteira técnica também, né? Quantitativa e que não é setorial. Exato. Ela fechou negativo em menos 0,58%. E o fato do que você comentou, de não ser setorial, influencia bastante nessa carteira. Uma vez que a gente está num evento de pandemia, ou seja, num evento, né, vamos chamar de num evento, o fato de você estar em pandemia, ativos como hospitais, né, ativos também como recebíveis imobiliários, que trabalham com recebíveis imobiliários, eles ficam mais positivos, eles são mais
eles entregam o resultado independente do cenário, né? No caso de crédito e no outro, hospitais é frequente, é esperado maior, né, demanda frente à pandemia. Sendo que dentro de uma carteira de FIIs, é comum você alocar em ativos de rating AAA, né, como é o caso, sei lá, do Shopping Higienópolis e de uma laje corporativa na Torre Norte. Ambos são afetados pela pandemia. Então, tanto o shopping está com demanda bem mais baixa, quanto no caso da Torre Norte especificamente, nem demanda tem, né? Que a maior parte está de home office. Então, assim, isso afeta bastante o stock picking da carteira, gerando um resultado negativo em 0,58. Perfeito. Ou seja, aqui, essa é uma carteira que não leva isso em consideração para fazer o stock picking, até para que ela seja também uma alternativa, uma diversificação que não vai estar sujeita a essa questão setorial. E é esse o resultado que a gente tem para essa semana das estratégias. Agora vamos olhar dentro dos portfólios que combinam essas estratégias e entender o resultado deles. Vamos começar primeiro pelo bloco que concentra maior estratégias de day trade, que é o bloco entre 10 mil e 20 mil reais. Qual que foi a performance deles? Lembrando que aqui a gente teve aquela ponderação que você falou, né, Felipe? O Flash, que já vinha acumulando 31,88%, mais de 30% no ano, estava mais carregado. Como se comportaram, então, os portfólios nesse cenário? Maravilha. Bom, em média, eles resultaram em menos 1,03%. Tá? Eles foram muito puxados pelo flash mesmo. E algo que vale a pena ressaltar é do controle de risco. Né? Apesar de uma alocação demasiada em um algoritmo que performou negativo, a média fechou na semana em menos 1,03. Então, assim, dentro da volatilidade esperada de um investimento especulativo automatizado, o gerenciamento de risco funcionou muito bem. Você não tem aquelas grandes perdas ou problemas que fariam você desacreditar da estratégia, no caso. Perfeito. Perfeito. Essa é a lógica, né? Como a gente sempre fala, ganhar e perder faz parte da estratégia, né? A ideia é a gente ganhar mais do que perder ao longo do tempo e ter perdas controladas. Então, num cenário desse em que a gente pesou mais, né? O que dá para dizer aqui, Felipe, é que a gente está vendo dentro dos day trade um cenário que é entre os piores cenários das semanas em que a gente vai ter uma perda concentrada num único algoritmo, e foi o que aconteceu, e a gente vê um registro de mínima entre todos os portfólios de 2,33%. Então, o gerenciamento de risco funcionando bem legal para esse grupo. Esse aqui, que é o grupo de day trade, é o grupo que tem trazido o maior resultado no ano. A gente consegue ver aqui portfólios com em torno de 20%, até 30% quase por cento de retorno no ano, mas em média eles têm entregue 1,93% ao mês. Bom, falando da categoria seguinte, que é entre 30 e 100 mil reais, quando a gente, além dos day trade, a gente também tem nesses portfólios a participação dos long and short. Com essa diversificação entre day trade, long and short, qual foi o resultado deles nessa semana? Maravilha. Eles fecharam na média em 0,53%, né? É muito puxado pelo cérebro de long short, né? E onde entrega um resultado positivo em praticamente todos os portfólios dentro da faixa de 30 a 100 mil reais. Perfeito. Ou seja, aqui a diversificação jogando a favor também. Também dando um overview sobre esses portfólios em conta real de março até aqui, eles têm entregue em média 0,94% ao mês. Uhum. Bom, indo para o último bloco, que é o bloco que tem a participação da carteira de ações, que são os portfólios de 150 mil. Qual que foi o comportamento deles? Imagino que não tão bom quanto os anteriores, Felipe, em função da carteira TM, certo? Sim. Bom, o comportamento deles em média foi menos 0,43%, muito puxado pela carteira de ações, né? Porém, vale a pena também pontuar a importância do cérebro de long short aqui freando essa perda, né? Então, também uma volatilidade bem plausível para a especulação, principalmente 100% especulação em bolsa, né? E fechando em média menos 0,43.
Perfeito. Eu acho que esse é um ponto central de um dos nossos principais, das nossas principais tecnologias de gerenciamento de risco e alocação, é que num portfólio de 150 mil, numa semana em que duas estratégias que pesam nele, que são as estratégias de carteira de ações e também o day trade, ambas fecharam negativo e ainda assim a gente teve um resultado negativo de 0,26% a 0,63%. Então, o gerenciamento de risco funcionando bastante para frear os movimentos dos fechamentos de mercado negativos. Bom, para dar um overview, então, sobre todos os nossos portfólios, a gente teve uma rentabilidade a média entre todos eles de menos 0,02%. A gente traz aqui uma comparação com o CDI, nesse caso, que significa menos 12% de CDI. Então, esse foi o cenário da semana, com destaque aqui para os algoritmos, para os portfólios com maior participação dos long and short. Bom, para fechar, Renata, o que a gente deve esperar para essa semana aqui, no cenário político? Para essa semana, a gente tem aí expectativas, né, de mais informação sobre o programa Pro Brasil e o Renda Brasil, e é provável que venha também informações mais precisas quanto à prorrogação do auxílio emergencial. E com relação aos índices econômicos, terça-feira tem o IPCA aqui no Brasil, quinta tem o PIB e pedidos do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, e sexta o IBGE divulga as taxas de desemprego aqui do país. Beleza. E nesse cenário, então, Felipe, para a gente fechar, qual que é a nossa expectativa em relação aos algoritmos e portfólios para essa semana que começa agora? Maravilha. Essa semana que a gente está vivendo, ela é pontuada pelo que a Renata falou, né? Tem bastante indicadores, lead indicator sendo mencionado. Isso vai gerar provavelmente uma alta volatilidade. Nesse cenário, normalmente os algoritmos eles performam positivo. Então, assim, a minha previsão é deles fecharem em alta. Maravilha, então, boas expectativas para essa semana. É isso, com isso a gente fecha mais um Giro Semanal. Queria agradecer o Felipe e a Renata e convidar vocês a acompanhar a gente nas redes sociais e seguir a gente aqui no feed, que eventualmente, se surgirem novidades, a gente aparece aqui e faz uma intervenção extra. Se não, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ana.